No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até mais o verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram, se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Muito bem, irmãos, eu fico impressionado com a palavra de Deus, como ela é atual. Esse livro foi escrito por volta do ano 520 a.C. Muito tempo, hein, gente? 2.500 anos. E a semelhança com a nossa época é impressionante. Quando você lê especialmente esse verso que eu acabei de ler aqui, semeado muito, não, está aqui, ó. Tadã. É isso mesmo, olha. Verso 6: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe para pô-lo num saquetel furado. Considerai o vosso passado. Você percebe que esta aqui é, para mim, a citação chave, e ela está intercalada duas vezes. Deus vai dizer: considerai o vosso passado. Aí ele descreve o verso 6 e termina no verso 7: considerai o vosso passado. Parece tão atual. O que nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, é uma insatisfação. Parece que a gente faz, mas nunca é o bastante, não preenche. Parece que a gente patina, parece que a gente às vezes está andando em círculos, as coisas não fluem, não acontecem.
e a sensação de insatisfação, de comer, mas não matar a fome, de beber, mas não saciar, de vestir e não se aquecer. É essa sensação que mexe com a gente, desperta a gente, e que eu creio sim, foi o texto que me chamou a atenção. Eu comecei a estudar sobre o livro do profeta Ageu nas últimas semanas, pesquisei, li, ouvi muito sobre isso, e eu fico pensando, como é atual? Parece que está descrevendo o cidadão do século 21, ele come e não satisfaz, ele bebe e não mata a sede, e essa parte então nem se fala, recebe o salário, parece que colocou no saquetel furado, a ideia é de bolso furado, recebe, posta no bolso, cai, perde, as coisas não rendem, e isso é que estava mexendo com o pessoal. Por isso que Deus fala assim, considere o vosso passado. Quando eu estudei um pouquinho sobre isso e ouvi muita mensagem, né, a gente vê dois tipos de mensagem. Alguns puxam esse gancho e já aplicam para a vida da igreja sem entender o contexto que estava acontecendo. E aí você perde profundidade, contextualização e tudo mais. Percebi outros também muito bem informados, muito preparados na palavra de Deus, mas que faziam estudos exaustivos, né, do rei Dário, o momento, o mês, a data, o local, descreve a roupa do rei, mas parece que não tem uma aplicação para a igreja de hoje, do século 21. Eu não quero ir para um extremo nem outro, como sempre fiz aqui, minhas pregações são expositivas, mas muito palpáveis para os dias de hoje. Para ser expositivo, a gente tem que ver o contexto, o que estava acontecendo. Então, meus queridos, vamos entender o que está acontecendo, para depois a gente aplicar para a vida da igreja. Eu vou pedir para o pessoal do MC4 me ajudar, porque eu não sei, eu acho que descarregou a bateria aqui, eu não consigo mudar. Às vezes fica ligado de um domingo para o outro, já era. Então vai mudando aqui, a primeira coisa para a gente entender. O que está acontecendo? Os judeus retornaram do exílio na Babilônia, no tempo do rei Ciro da Pérsia, por volta do ano 538 a.C. Então, aconteceu uma coisa interessante. Alguns ficaram, tá? Você tem judeus que ficaram no exílio, se dispersaram, são os dispersos. O grupo que é considerado mais fiel, tá? Foi liberado, foi dada oportunidade, porque alguns desses dominadores, desses imperadores do passado, eles tinham essa ideia, tá, de libertar o povo para que eles voltassem para a sua terra, reconstruíssem a sua cidade, o templo, vivessem a sua vida, mas debaixo do domínio deles. Foi o que aconteceu no período do rei Ciro, da Pérsia. Então, por volta do ano 538, o povo é liberado para voltar. Nem todos voltam. Aqueles que tinham coração nas coisas de Deus, sabiam que eles tinham que voltar, a cidade destruída, o templo destruído, eles tinham que reconstruir tudo. Um grande desafio, era gente de fé. Então, o remanescente fiel, entre aspas, vocês vão entender por quê, volta. É dada a oportunidade. Então, eles retornaram para reconstruir o templo e a nação que estava destruída. De pós-exílio, vai todo mundo para a sua terra. Vamos lá. Chegando lá, muda aí para a gente. O que foi que aconteceu para a gente entender? O rei Dário, lá pelo ano 520, passou já um bom tempo, ele autoriza a reconstrução do templo e o povo reconstruiu a fundação do templo, mas devido a muitas adversidades e outras prioridades, passaram-se 16 anos com o templo abandonado em ruínas. Interessante a gente entender o que estava acontecendo aqui. Eu vou explicar melhor isso, só uma introdução rápida. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Ageu para despertar o povo de Deus. Ageu e Zacarias profetizaram na mesma época, no segundo ano do rei Dário, 520 a.C. Ageu é o segundo melhor livro do Antigo Testamento, perde apenas para Obadias, mas tem uma grande mensagem, especialmente para a igreja do século 21. Então, para a gente entender o contexto que está acontecendo aqui. Vamos entender realmente o que estava acontecendo, esse panorama rápido do povo. Então, muda aí para a gente, considere agora o presente.
Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que foi que aconteceu? Contexto histórico, vocês já perceberam. Foi liberado eles para irem. E eles construíram a fundação, começaram o alicerce do templo. E começaram a ter adversidades, é verdade. Se a gente fizer um estudo histórico, eles tiveram adversidade, perseguições, dificuldades, de toda sorte, até econômica, tá? Para investir nas coisas de Deus, na casa de Deus. Então, a fundação foi feita. E aí o tempo foi passando. Eles foram deixando. E aí aconteceu uma coisa interessante. Cada um começou a correr atrás das suas próprias necessidades. E o tempo ficou em ruína. 16 anos se passaram e o templo em ruína. Tomar muito cuidado quando a gente for transferir isso para os dias de hoje. Óbvio, todo mundo sabe que houve uma mudança radical do Antigo para o Novo Testamento, tá? Da importância do templo prédio para um povo. Mudança radical, tá? No passado, o templo, ele era o quê? A representação da presença de Deus. Enquanto o templo não era reconstruído, tá? É como se não tivesse a presença de Deus, é como se Deus não estivesse sendo honrado mesmo, é como se eles não estivessem colocando Deus como algo importante. E aí, no Antigo Testamento é muito comum isso acontecer, quando a casa de Deus está abandonada, tá? É porque abandonaram a Deus, né? Então o templo simbolizava a presença de Deus. Nos dias de hoje, o templo não necessariamente simboliza a presença de Deus. Nós, pessoas de carne e osso, nos tornamos o templo de Deus. Nós somos a habitação do Espírito Santo. A igreja pode até não ter um prédio. A igreja pode se reunir em casas, como aconteceu no Novo Testamento no início. Nós não temos essa quase uma idolatria que às vezes, erroneamente, eles até tinham, exageravam quanto a isso. Por outro lado, é óbvio, gente, que o templo e o cuidado e o culto e como o povo valoriza aquilo hoje, nos dias de hoje, evidentemente que revela muita coisa no coração das pessoas. Então não deixa de ser algo assim, um termômetro, né? Tanto que nesse período agora, quem me acompanhou sabe como que eu fiquei angustiado com essa placa feia na frente, porque o vento rasgou no final do ano e ninguém queria mexer, porque você ia atrás do pessoal que mexia com esse negócio aí. E curiosamente, eu fui numa desse negócio de placa, ele falou assim: é mesmo, pastor, você era tão cuidadoso com o seu prédio lá, com o templo lá do qual você é pastor lá, do prédio do povo lá. Agora eu passei lá, eu vi tudo rasgado lá, feio, né? E o cara lá que trabalha com placa falou para mim isso, né? E eu falei assim: não, rapaz, porque rasgou agora, né? É uma sensação ruim. Eu passava aqui na frente, tinha prédio abandonado. Sabe quando falha assim uma empresa, fica o prédio abandonado, a lona rasgada? Foi uma luta para a gente colocar. Graças a Deus, aí, agradecer um dos nossos irmãos que mandou colocar iluminação de LED. Conseguimos um pessoal que trabalha com arte, né? Arrumar. É um símbolo, não deixa de ser. Você vê um templo caindo aos pedaços, você vai num restaurante, você sabe como que é a sensação, né? Você entra num restaurante, você quer aquela cadeira que está bamba, né? Aquela toalha poída, né? Corroída pelas traças, né? Os talheres enferrujados. Você fala: rapaz, imagina o que eles vão servir aqui, né? Você levanta e vai embora. Teia de aranha em tudo quanto é lugar, né? Aquela coisa, aquele garçom, né? Do século passado, né? Aquela coisa, parece que está fazendo um favor de ir lá, né? Então ele faz um favor de te servir, é uma coisa horrível. Então essas coisas representam um pouco onde está o nosso coração, mas tomemos cuidado. O ponto e o princípio permanece, tá? Mas não mais essa questão de prédio. Eu já vi muita gente, a gente começa a ouvir as mensagens e tem gente que usa isso para, nós vamos agora reformar o nosso templo e ler Ageu. Não tem nada a ver. Ageu não está falando de prédio. Ageu está falando de aonde estava o coração do povo. O coração do povo estava longe de Deus. E naquela época se refletia como? Com a falta de cuidado e prioridade nas coisas de Deus. E o problema era muito claro e evidente. Olha o que estava acontecendo. O povo dizia: não veio ainda o tempo. Então eles estavam dizendo, o pessoal que saiu lá do exílio, reconhecendo que era necessário reconstruir a nação, reconstruir o templo. O problema não era isso, eles sabiam que Deus era importante, eles sabiam que construir o templo era importante,
Mas a questão era prioridade. Não é o tempo ainda. Eu tenho outras coisas para fazer. Esse princípio é muito importante nos dias de hoje. É muito relevante. É muito aplicável nos dias de hoje, na nossa vida. A gente sabe de coisas que são importantes, a gente sabe de coisas que Deus se importa, assim, mas a gente diz assim, não agora. Eu sei que isso é importante, eu vou fazer, mas não agora. E a gente vai postergando. Então isso é muito importante no dia de hoje. Eu penso que essa mensagem é muito atual. Quanta coisa na nossa espiritualidade, a gente diz assim, não, isso é legal, isso é importante, né? Mas não agora ainda, eu tenho que resolver umas coisas. E todo mundo tem coisa para resolver. É o problema de prioridade. E você acha que Deus não percebe? Se qualquer um que lê isso aqui percebe de cara. O povo vem de lá, exilado, diversidade, dificuldade, tinha. Desculpa, tinha. Mas o problema é que a palavra de Deus veio através do profeta, gente. Acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Era uma pergunta que Deus está fazendo. A casa apainelada aqui, gente, é o seguinte, é top, entendeu? Tinha de tudo. Era uma casa que não faltava nada. Você imagina uma casa assim top hoje, nos dias de hoje. É uma casa que tem TV LED, né? Não é tempo de a gente investir nas coisas de Deus, mas é tempo da gente comprar LED curvada. Agora lançaram uma que é curvada 3D. Entendeu? Então, painelada, a ideia é que tem tudo lá. Forrada, bem arrumada. Eles estavam morando em casas boas. 16 anos investindo cada um na sua casa e a casa de Deus em ruína. Sempre tem uma coisa na frente. É a ideia, nós falamos, nós vamos nos consagrar a Deus, nós vamos investir nas coisas de Deus, mas peraí, mas antes, eu preciso terminar um projeto, eu preciso terminar de reformar minha casa, eu preciso terminar de fazer tal coisa. Sempre vai ter uma coisa na frente. O problema não é esse, o problema é que Deus estava vendo algo mais profundo, tá? No coração, que vai ao longo do livro, isso vai ficar evidente. Isso apenas é um símbolo, isso aqui revela uma coisa mais profunda no coração. Acaso é tempo de habitar em casa panelada e a casa do Senhor fica lá em ruína? E aí, meu querido, é interessante. Havia a desculpa, e é uma desculpa muito atual, de problemas econômicos. Olha, o verso número 9, esperastes muito e eis que veio a ser pouco. A ideia é que eles estão vivendo um período difícil, um período de crise econômica que o país vivia de fato, após um exílio, de reconstrução. Então, o verso de número 6 mostra a insatisfação. O verso de número 9 mostra as desculpas que eles estavam dando, porque não dava. Olha, a gente agora não deu, apertou. A gente investiu e rendeu muito pouco. As coisas não aconteceram como a gente planejava. Então, não é tempo ainda. Meu querido, esse era o presente. Era uma sensação de insatisfação muito grande, tá? Dizia-se que era importante, mas não agora, e tinha desculpa. Não é nada diferente dos dias de hoje. Quando a gente pensa nas coisas de Deus, quando a gente pensa em investir no reino de Deus, nós sabemos que é importante, nós reconhecemos, olha, mas tem muito problema, tem uma coisa para resolver, e o coração insatisfeito. Parece que tudo que tem a casa era painelada, ou seja, não faltava nada, mas ao mesmo tempo havia uma insatisfação. Porque quem dá essa satisfação é Deus. Nós sabemos que não é o quanto de dinheiro nós temos, não é o quanto de comida nós comemos, não é o quanto de roupa nós temos, não é nada disso que satisfaz. É Deus estar presente em todas essas coisas. E muitas vezes, quando a prioridade, o coração não está em Deus, essas coisas deixam de preencher. E elas são importantes. Tudo aqui que eles colocaram são coisas importantes. Olha, a ideia que nós temos de comer, beber, vestir, né, são coisas importantes para a nossa vida. Só que o que estava se revelando aqui, essas coisas não estavam faltando. Havia uma sensação de insatisfação. Evidente que esse livro foi escrito para o povo de Deus, primeiramente para o povo de Deus. Mas eu vejo sim uma aplicação, claro que muito diretamente ao povo de Deus, para quem não é povo de Deus, porque essa insatisfação é generalizada. Nós estamos fechando um ano em que as pessoas têm muito, mas é como se tivesse pouco.
É uma sensação de insatisfação, de fazer, correr, arrumar, organizar, e parece que falta alguma coisa. Pensando naqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que não conhecem a Deus, a gente até entende. Estão correndo atrás do vento. Agora pensar, quem é de Deus, e aqui pensa, é o remanescente fiel, é o grupo que falou, nós vamos voltar lá para investir na causa de Deus, é o pessoal comprometido, e esse pessoal não estava satisfeito, e era um sintoma no coração, essa insatisfação, de vestir, mas não se aquecer, de comer, não se saciar, beber, e essa sensação de nunca é o bastante, e justamente por não ter isso preenchido no coração, disse assim, não é o tempo ainda, eu tenho outras coisas para fazer. Gente, isso é muito atual, isso é uma realidade. Então esse era o presente no povo de Deus. Agora, quando Deus, mude para nós, se aproxima e chama o povo, e ele fala, olha, considerai o vosso passado, como já li, já comentei, Deus está mandando fazer uma análise, é uma autoanálise. A ideia não é um ficar julgando o outro, nunca, jamais, da nossa espiritualidade, e satisfação, estar de contente, como diz o apóstolo Paulo, com o que tendes, isso revela a nossa espiritualidade. Aí Deus fala assim, ó, considerai o vosso passado. Aí ele olha assim, ó, vocês recolhido, ó, semeou muito, recolheu pouco, comeu, mas não chega a fartar, bebeu, mas não dá para saciar, vestiu, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe por um saquetão furado, porque está faltando alguma coisa. O que faltava? Deus em primeiro lugar. Um princípio bíblico que caminha em todos os livros da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Quando a gente abre lá em Mateus, o que Jesus diz? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele fala assim, não corra atrás dessas coisas, porque Deus sabe que vocês têm necessidade. O tempo todo a Bíblia falando isso, nosso Senhor Jesus falando isso, o Antigo Testamento falando isso, é Deus que cuida. Acabamos de ler aqui o salmo lindo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Não é que nós não vamos fazer, é que essas coisas não vão fazer sentido, elas não vão preencher, vai faltar alguma coisa, e a sensação de insatisfação, de frustração, era muito forte, e Deus fala, considere o vosso passado. É muito interessante, o texto é forte, ele continua, aqui eu coloquei apenas uns versos, até o verso número 7, que está intercalado em 2 vezes essa expressão, considerai o passado, considerai o passado. Mas Deus vai dizer uma coisa interessante, que o que faltava era a bênção dele, é mais importante do que a quantidade. Meu querido, eu digo o seguinte, às vezes a gente ora a Deus, Senhor, aumenta o meu salário, a gente vai orar, Senhor, abençoa o meu salário, porque pode triplicar esse salário, se Deus não abençoar, ele não rende. A ideia que a Bíblia nos dá, é que quando Deus abençoa, não é quantidade, é satisfação, é não faltar o que é necessário, Deus cuidar através da sua providência, mesmo quando é pouco, porque quando é pouco, Ele faz virar muito, Ele transforma em muito, e às vezes o muito vira pouco, Ele mesmo diz isso, Ele diz assim, olha, esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, eu assoprei e dissipei. É a sensação de quem não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e o muito vira pouco, e quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, o pouco, Deus abençoa e vira muito. Por isso ele continua no verso 10, o céu sobre vós retém o orvalho, a terra retém os seus frutos. A ideia, o que faltava para esse povo, era a bênção de Deus, não é quantidade, não é dinheiro, não é fortuna, não é isso que a gente deve pedir a Deus. Você não vê ninguém pedindo isso a Deus. A gente deve pedir a Deus que nos dê o necessário, deve pedir a Deus que realmente abençoe o pouco que nós temos, que vale muito, mas muito mais.
do que triplicar, quadruplicar, sem a bênção de Deus. Não adianta, gente. Ele retém, ele assopra, não rende. É essa mágica da multiplicação, que não é mágica, é bênção, que a gente não entende. Eu me lembro de irmãos dando testemunho aqui na nossa igreja, em conversas íntimas, evidentemente, não vou citar nome. Lá na empresa, os dois ganham a mesma coisa. E o infiel, o que não é crente, olha para ele e fala assim: cara, você ganha o mesmo que eu. Como é que você consegue fazer tudo o que você faz ganhando o mesmo salário que eu ganho? E você ainda vai na igreja, ainda dá dízimo, você ainda oferta, você investe no reino de Deus. Não entrava na cabeça do indivíduo, ele compartilhando com o irmão na fé, que ele não entendia o que acontecia, que na casa dele as coisas multiplicavam, e o salário não, era o mesmo. É impressionante. Aqueles que têm uma longa caminhada com Deus, já experimentaram isso, a providência de Deus, de quem coloca Deus em primeiro lugar. É questão de prioridade, tá? Deus não quer o nosso dinheiro, até porque nesse mesmo livro ele vai dizer, aquele texto que a gente cita às vezes fora do contexto, quando Deus diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a desculpa deles para não investir nas coisas de Deus era recurso financeiro. Eles diziam: não, olha, a gente investiu e não deu, o negócio não deu certo, não foi como a gente imaginava, as coisas complicaram. Aí Deus: mas de quem que é a prata e o ouro? É minha. Entende? Deus vai multiplicar, Ele é o Senhor da prata e o Senhor do ouro, essa que é a ideia. E quando a gente cita esse texto, muitas vezes fora de contexto, o contexto é justamente nesse ponto, de que Ele é o Senhor das coisas, Ele cuida, Ele sustenta, Ele sabe das nossas necessidades, Ele não vai deixar faltar o que for necessário. No meio de todo esse processo, meus queridos, um contexto histórico importante a gente entender: 16 anos se passaram, cada um correndo, nós temos um ano pela frente, é uma decisão que nós vamos tomar, o que nós vamos fazer ao longo de 2017, quem vai estar em primeiro lugar no nosso coração, é um problema de prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deus é o dono do ouro da prata, Ele não quer nosso dinheiro. Deus é o dono do tempo, o tempo é dele. Deus é o dono de tudo, do ar que eu respiro, a roupa que eu estou vestindo, o tempo que eu tenho de vida aqui na terra. Ele me criou, Ele é Senhor, mas Ele utiliza de meios e de recursos, como um instrumento que irá, com o tempo, revelar o meu comprometimento com Ele. E é sempre assim, a Bíblia diz: fostes fiel no pouco, sobre muito. Deus está de olho no pouco, e às vezes Ele dá pouco, para Ele ver o que a gente vai fazer com pouco, e conforme o que a gente fizer com pouco, Ele dá muito, porque é Ele que multiplica, é Ele que abençoa. Meu querido, o finalzinho aqui do verso de número 11, antes da gente passar para o último ponto, para mim é revelador, quando ele diz assim: sobre todo trabalho das mãos. Você lembra do Salmo 90? O salmo mais antigo da Bíblia, quando Moisés, ele ora, pedindo a misericórdia, a graça de Deus, um monte de coisa, mas ele termina dizendo: Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Moisés tinha plena consciência que não era a quantidade do que ele ia produzir, que as coisas, é o seguinte: Deus confirma, Deus abençoe a obra das minhas mãos, Deus abençoe o pouco que eu vou produzir com as minhas mãos, porque aí é bênção, gente. Quando Deus abençoa, as coisas se multiplicam, porque é Ele que retém ou não o orvalho, é Ele que retém ou não os frutos da terra. Então o salmista Moisés, ele fala: Senhor, confirma a obra das minhas mãos. O que você vai produzir no ano 2017? Eu oro a Deus para que Deus confirme a obra das suas mãos. É óbvio que isso aqui vai muito além de dinheiro, gente, de finanças. É óbvio que aqui no contexto é muito forte o que está acontecendo. É uma questão mais profunda, porque alguns não tem problema com recurso financeiro. Alguns, durante toda a vida,
cumpre lá com seus deveres e tal, mas pede para a pessoa dedicar um tempo para a causa de Deus. Tempo é dinheiro também, né? Os dons, desculpa, não é vindo o tempo. É muito importante, pastor, é muito importante esse trabalho na igreja, mas não é o tempo ainda. Vai chegar a hora de eu poder me dedicar à causa de Deus, vai chegar a hora de eu investir meus dons lá naquela área, naquele departamento que está precisando. Todo ano, gente, o departamento infantil, pelo amor de Deus, pastor, temos 2 professoras aqui, um monte de criança. Bom, não tem tanta criancinha, vai. Mas quando vem todo mundo, dá um grupinho bom às vezes, né? E é tão importante, todo departamento é importante. Diaconia nem se fala, o pessoal já veio falar, gente, olha, diácono, precisamos fazer eleição para os diáconos. Quem que nós vamos chamar para ajudar na diaconia? É uma luta, gente, porque exige. Todo mundo sabe que é importante, mas não é o tempo ainda, nós vamos chegar lá. Deus usou o profeta Ageu, mostrou claramente para aquele povo: considere o presente, vocês estão insatisfeitos, considere o passado, cada um correu atrás, não colocou Deus em primeiro lugar, por isso vocês estão insatisfeitos no presente. Olha o passado, agora vamos olhar para frente, futuro, vira lá para a gente. Futuro é lindo, futuro é lindo, porque aqui Deus tocou no coração primeiro da liderança, gente, vai descendo. Então Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor Deus. Olha que coisa linda. Deus mexe e toca no coração dos líderes. Deixa eu falar uma coisa, dentro de casa, cada casa tem um líder, deve haver um líder lá dentro. Deus muitas vezes começa a trabalhar tocando no coração dos líderes, dispondo e preparando e predispondo o coração. Uma nova etapa, um ano que se passa, uma página que se vira. É um grande momento, uma grande oportunidade para atendermos a voz do Senhor. E a Bíblia diz que todo o resto do povo atendeu. Meu querido, você queria que seu filho se dedicasse mais à causa de Deus? Você queria que a sua família, os membros da sua casa se dedicassem mais à causa de Deus? Comece por você. A Bíblia diz então que Zorobabel, o sumo sacerdote e depois o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus. O verso 13 diz: então Ageu, enviando o Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor então despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo. Como é sempre assim, governador, sacerdote e todo o povo foram despertos. E aí a palavra de Deus nos diz então que o espírito do resto do povo, e eles vieram, se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Começou que dia? Olha, 2º ano, no 6º mês, no 1º dia do mês, e no 24º, 24 dias depois que essa palavra foi pregada, que houve um tempo de reflexão, a palavra de Deus nos diz que eles foram despertados. É Deus que faz isso, gente, não é um convencimento do homem, é Deus que coloca isso no coração. E a Bíblia nos fala que o Senhor confirma: eu sou convosco. É coisa mais maravilhosa você se dispor, falar: olha, eu não sei, misericórdia de Deus, eu tenho muita coisa para fazer nesse ano, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu me disponho. E Deus vai dizer assim: ó, eu sou contigo. Essa disposição eu vou abençoar e vou ser contigo. E ele diz: eu sou convosco, diz o Senhor. O espírito deles foi despertado pelo próprio Deus, a obra começou a ser feita, puseram seu trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. 24º dia do 6º mês. Esse primeiro capítulo inteiro, meus queridos, você tem então o passado, o presente e o futuro, quando ele se dispõe a fazer a obra. O presente havia insatisfação, saco furado, bolso furado, parecia que as coisas não fluíam, estava faltando alguma coisa. Está claro, o que está faltando, Deus está dizendo: está faltando a minha bênção aí, vocês têm tudo, mas parece que está faltando. As casas apaineladas, não faltava nada, mas a sensação é que não era o bastante. É essa aí que Deus põe a mão e transforma. Aí ele diz: olha o passado, cada um está correndo atrás de suas
prioridades, deixando Deus de lado, por isso que há insatisfação e falta a minha bênção. O povo se dispõe a uma mudança interna, um despertamento, e aí consequentemente Deus diz: eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido, eu, como pastor, tenho aquilo que para o ano 2017, a gente fica, será que a gente investe nisso? Será que a gente começa a fazer isso? Deus tem algo para fazer. Você, cada um, no seu coração, tem algo que muitas vezes a gente está postergando. Muitas vezes a gente está usando as desculpas que eles usaram. E dizendo, não é vindo o tempo ainda. Nós vamos no primeiro domingo de 2017. Nós vamos caminhar ainda tem mais coisa aqui nesse livro extraordinário. Esse livro ele vai apontar para coisas tremendas que vai acontecer na história da igreja e do povo de Deus, mas já é um início. Contextualizamos, caminhamos juntos. O que Deus tem para você no ano 2017? Som do teu coração. O que Deus quer fazer da sua vida? A minha oração é que Deus desperte, não eu. Que Deus toque no seu coração, para que você coloque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Você tem necessidades para o ano 2017? Deus sabe. Mais do que você, Deus sabe o que você vai precisar no ano 2017. Feche seus olhos. Fala com seu Deus.